Olá, tudo bom? A gente vai estudar agora um pouco sobre os 144 mil. Vamos orar? Pai amado, agora a gente vai abrir a Tua Palavra e eu peço que o Senhor derrame a chuva serôdia sobre nós, porque estamos vivendo no tempo da chuva serôdia. Eu peço que o Senhor ajude a compreendermos o que o Senhor tem para revelar para nós. Ajude-nos a entender o significado dos símbolos que o Senhor deixou na Bíblia para a gente possa entender a importância dele para o tempo que a gente está vivendo. Seja com cada um que está assistindo esse vídeo, cada um possa ter um coração aberto para ouvir as suas palavras. Também peço que o Senhor esteja comigo e que o Senhor possa me ajudar com o seu Santo Espírito a passar a mensagem de forma clara e com palavras simples, para que todos possam compreender, Pai. Tudo isso peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok? Vamos abrir em Apocalipse 14. Apocalipse 14 a gente vai identificar um assunto que desperta bastante interesse, que são 144 mil. E a gente vai falar um pouco sobre as características desses 144 mil. Quem são os 144 mil? Ok? A gente vai identificar isso pelas características que a Bíblia dá. Vamos ler o verso 1 e diz bem assim: E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Então é importante a gente começar a gravar esses símbolos, essas características que a Bíblia dá sobre os 144 mil. Eles têm nas suas testas o nome de seu Pai. Verso 2: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. Ok? Então é isso que está acontecendo aqui. No capítulo 14, está retratando a respeito de 144 mil. Verso 3: E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão dos 144 mil, que foram comprados da terra. Então a gente vê que eles têm um cântico novo diante do trono, e que ninguém podia aprender aquele cântico, apenas os 144 mil. Eles foram comprados da terra. Verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Então, eles não estão contaminados com mulheres porque são virgens, ok? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, aqui a gente vê várias características dos 144 mil. É importante a gente ter familiaridade, que a gente vai por cada uma delas. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Verso 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ok? E aí no verso 6 vai falar: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. E aí vai falar das 3 mensagens angélicas. Então tá. A gente viu aqui que algumas características, 144 mil, e agora a gente vai destrinchar ela e vai ir uma por uma para que a gente possa ver, identificar as características deles, ok? Um ponto muito importante aqui é que a terceira mensagem angélica, que está no verso 9, leia lá comigo. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Essa terceira mensagem angélica, ela chegou em 22 de outubro de 1844, ok? As primeiras 2 mensagens angélicas, elas chegam na história milerita, e quando chega 22 de outubro de 1844, juízo dos mortos, juízo investigativo dos mortos, chega a terceira mensagem angélica. E aí tem uma promessa para as pessoas que morrem dentro da terceira mensagem angélica, vamos dizer bem assim, no verso 12. Os versos 12 falam dos adventistas do sétimo dia, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus, e o verso 13 é a promessa. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Okay? Então,
eles têm, esses que morrem depois de 1844, 22 de outubro, eles têm essa promessa especial. Aqueles que morrem na fé do terceiro anjo, esses são os que participam da ressurreição especial ali durante as 7 últimas pragas, ok? Mas muitas pessoas, eu já ouvi interpretações a respeito que dizem que os 144 mil são compostos de pessoas que morreram na terceira mensagem angélica, e eles vão ser ressuscitados, ok? E eu tenho que dizer que isso não está de acordo com o que a Bíblia ensina, nem com o espírito de profecia, e a gente vai ver claras evidências sobre isso, ok? A Ellen White tem texto que ela diz que ela estava com 144 mil, mas ela não diz que ela era dos 144 mil. Ela morreu depois da terceira mensagem angélica, e ela tem visões com 144 mil, mas ela não fala que ela é parte dos 144 mil. Então esse é um ponto que as pessoas leem de forma equivocada e aplicam de forma errada na profecia. E a gente consegue ver isso em Apocalipse 15. A gente viu que em Apocalipse 14 algumas características, agora vamos para Apocalipse 15, verso 2 e 3. Apocalipse 15, verso 2 e 3. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e o número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Esses aqui, os que cantam os cânticos de Moisés, é quem? São 144 mil. Esse cântico que ninguém pode cantar. A gente vai ler a respeito disso daqui. E a gente vê aqui nesses versos que os 144 mil, que tem as harpas, ok? Você pode ver isso no verso 2 de Apocalipse 14 também, que são os harpistas. Esses, os 144 mil, eles saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal. Irmãos e irmãs, hoje é 31 de outubro de 2018. A lei dominical nos Estados Unidos, verso 41 de Daniel 11, ainda não foi passada. Hoje, ainda ninguém foi testado em relação à besta, sua imagem e o seu sinal, porque esse teste vai vir sobre o povo de Deus quando essa lei for passada nos Estados Unidos da América e assim o mundo todo. Então, os 144 mil, eles são ilustrados por aqueles que passam pelo teste da imagem da besta na lei dominical e saem vitoriosos. Então, quando você diz que a irmã White ou outras pessoas que estavam lá vivendo na época antes de hoje, ok? Morreram. E você quer identificar eles como 144 mil, não é possível fazer isso, porque os 144 mil, eles passam pelo teste da imagem da besta no decreto dominical, ok? E a ressurreição especial dessas pessoas, que têm a bênção especial de morrer durante o período da terceira mensagem angélica, essas pessoas, elas ressuscitam nas 7 últimas pragas, na 7ª praga, na última, ok? Se não me engano. Acredito que é na última, exatamente. Ou seja, muito depois da lei dominical, ok? Já está finalizado, decidido o caso de toda a humanidade ali. Então, essas pessoas, elas ressuscitam lá na frente. Elas não fazem parte dos 144 mil, porque os 144 mil são aquelas pessoas que não passam pela morte. Vamos ver, esqueci o nome do livro, mas a sigla é VE 58.1. Se você digitar essa sigla, você consegue achar o livro lá no aplicativo de Ellen White, ok? Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, ao qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse o trovão terremoto. Ao declarar a Deus o tempo, verteu sobre nós o Espírito Santo, e o nosso rosto brilhou com esplendor da glória de Deus, como aconteceu no Moisés na descida do Monte Sinai. Ok? Olha só o que a irmã vai dizer agora nesse texto. E esse texto, eu não estou com a citação dele exatamente aqui, mas é a primeira visão de Ellen White, ok? Eu perdi a citação dele, ele está em inglês, eu vou tentar traduzir ele, mas se eu não me engano você encontra ele em Primeiros Escritos. E diz bem assim: e a trombeta prata de Jesus soou, e
E ao eles descerem da nuvem, um instante. Um instante. Então a trombeta de prata de Jesus soou ao ele descer na nuvem, envolto em chamas de fogo, e ele olhou para as sepulturas dos santos que dormiam. Depois ergueu os olhos e as mãos para o céu e gritou: despertai, acordai, despertai, despertai. Vós que dormis no pó, e levantai. Então houve um grande terremoto, um poderoso terremoto. As sepulturas se abriram e os mortos vieram revestidos de imortalidade. Os 144 mil gritaram aleluia, ao reconhecerem seus amigos que foram separados deles pela morte, ok? Então eles reconhecem os amigos que tinham sido separados deles pela morte. E no mesmo tempo fomos transformados e nos reunimos com eles para encontrarmos o Senhor nos ares. Então Jesus está no céu, ele não encosta na terra quando ele vem, ok? Então a gente vê aqui que os 144 mil nessa ressurreição, essa daqui não é a ressurreição especial, essa daqui é a ressurreição, a primeira ressurreição, ok? Não é a ressurreição especial. Os 144 mil, eles reconhecem os amigos que foram separados dele pela morte. Por quê? Porque os 144 mil não passaram pela morte, ok? Então eles reconhecem os amigos que foram separados dele pela morte. Eu disse que essa não é a ressurreição especial, mas eu não tenho certeza. Eu tenho que voltar no texto original e ver o contexto anterior, mas de qualquer forma é claro ver isso, que os 144 mil eles veem os amigos deles que são separados pela morte, porque os 144 mil não morreram. Ok? Agora esse texto está em grande conflito, 648.3 diz: no mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do sinal e do número do seu nome. Com o Cordeiro sobre o Monte Sião, tendo harpas de Deus, estão 144 mil que foram remidos dentre os homens. E ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de harpista que tocavam com as suas harpas. E cantavam um cântico novo. Aqui a gente está falando agora do cântico que eles cantam. Um cântico novo diante do trono. Cântico que ninguém podia aprender, senão 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro. Então, quando eu falo de Apocalipse 15, que fala que é o cântico de Moisés, está falando de 144 mil, esse texto ele deixa isso claramente. É o hino de Moisés e do Cordeiro, o hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144 mil, podem aprender aquele cântico, pois é de sua experiência e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes tendo sido transladados da terra dentre os vivos. Eles foram transladados da terra dentre os vivos. Eles não passam pela morte. Eles são um símbolo de Elias. Eles são um símbolo de Enoque. São tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação. Quem é que passa pela grande tribulação? A ressurreição especial daqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo, ela acontece lá na última praga. Essa última praga, a sétima praga. Mas os 144 mil, eles passam por esse período da grande tribulação. Daniel 12:1, quando Miguel se levanta e eles têm que permanecer puros, com um caráter simétrico perfeito como o de Cristo, sem um intercessor no céu até a vinda de Cristo. E esse caráter a gente tem que estar desenvolvendo a partir de hoje, se a gente quiser estar preparado para a grande tribulação. Então eu vou tentar ilustrar aqui no quadro. Em 1989, tempo do fim para a nossa geração, Daniel 11, verso 40. Você pode estudar a respeito da lei dominical e Daniel 11. Tem esse vídeo no canal do Livrinho, é importante você conferir e assistir esse material.
11 de setembro, evento de profecia bíblica, LifeScats 411. Hermite diz que o anjo de Apocalipse 18, de 1 a 3, se cumpriu quando as torres de Nova York caíram. Você pode ver isso em LifeScats 411, talvez a gente vai ler. Nós temos a lei dominical, decreto dominical, Daniel 11, verso 41. Temos o alto clamor. E aí temos o fechamento da porta da graça, que é Daniel 12, verso 1. Miguel se levanta. Quando Miguel se levanta, caem as 7 últimas pragas até a segunda vinda de Cristo. Segunda vinda, ok? E aqui são as 7 últimas pragas. Esse é o tempo de angústia de Jacó. Essa é a grande tribulação. Essa grande tribulação, quem é que vai passar por ela? Os 144 mil que estão passando pelo teste da imagem da besta, ok? Por que isso é importante? Porque na 7ª última praga tem a ressurreição especial. E essa ressurreição especial que acontece aqui está no final do período da grande tribulação, ok? São as pessoas que vão ressuscitar e vão ver Jesus voltar na nuvem dos céus. E na segunda vinda de Cristo, Jesus fala, levantai, e aí essa primeira ressurreição, salvos, vivos, são todos ressuscitados. Nessa ressurreição especial também são ressuscitados aqueles que crucificaram a Cristo, e eles vão ver Jesus voltar e vão morrer. Depois do milênio, eles vão ressuscitar de novo e vão morrer a 3ª vez, ok? Então essa ressurreição especial são aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo e também aqueles que crucificaram a Cristo, que vão ver Cristo voltando na nuvem dos céus. Então os 144 mil são aqueles que passam por esse período da grande tribulação. Eles passam por esse período de Daniel 12, verso 1. Eles não são aqueles que morreram, eles são aqueles que estão vivendo no período da crise da lei dominical. E eles passam nesse teste da imagem da besta. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. As 7 pragas. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se encheu engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, fome e a sede. Mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos toda lágrima. Amém. Ok? Eles seguem o Cordeiro onde quer que vá. Ok? Esse é um ponto muito importante. A Hermite diz LifeScats, vou ler o texto, não tenho certeza se todos têm conhecimento. LifeScats 411. A Hermite vai dizer LifeScats 411, ela escreveu isso em 5 de julho de 1906. Estão dizendo que eu teria proclamado que Nova York será lavado por uma onda do mar. Isso eu nunca disse. Eu disse que vi os grandes edifícios sendo construídos andar após andar. Quão terríveis as cenas que hão de ocorrer quando o Senhor se levantar para sacudir terrivelmente a terra. Então se cumprirão as palavras de Apocalipse 18, de 1 a 3. O capítulo 18 inteiro de Apocalipse é uma advertência do que virá sobre a terra. Porém não tenho luz específica o que virá sobre Nova York. Sei somente que algum dia aí os grandes edifícios serão derrubados com a força de Deus que derruba e revira. Uma luz que me foi dada me diz que está agindo no mundo o espírito de destruição. Uma palavra da boca de Deus, um toque de seu incrível poder, e os grandes edifícios cairão. Cenas tão terríveis ocorrerão que nem podemos imaginar. Em 11 de setembro de 2001, as torres dos grandes edifícios de Nova York caíram e se cumpriu o Apocalipse 18, verso 1 a 3. Irmãos, tem um estudo muito mais detalhado sobre isso. No canal El Librito, é um canal em espanhol. Esse canal que você está assistindo é o canal do livrinho em português, mas é El Librito em espanhol, e você vai lá ver os vídeos da chuva serôdia. Esses vídeos são em português e espanhol, então você pode assistir. Também eu que estou falando a respeito da chuva serôdia. E tem vários outros vídeos lá,
ok? Muito fundamentais. Também são falados em português e espanhol. No canal do Livrinho, não deixe de assistir os materiais aqui. Existe muito conteúdo muito importante para a gente entender o tempo que a gente está vivendo. E a gente é requerido a entender o tempo que a gente está vivendo para a gente saber o que a gente deve fazer. Porque Deus está delineando, ok, os eventos e a gente é requerido a entender e saber eles, para que a gente possa agir corretamente. Também tem o canal Cartas à Laodiceia. Nesse canal Cartas à Laodiceia tem basicamente as bases, um fundamento dessa mensagem. São coisas bem iniciais. Se você não tem muito conhecimento, vai lá e assiste esse material. Tem também o canal Refrigério, ok? Lá você pode assistir muito material também, as tábuas de Abacuque, que são materiais muito fundamentais, muito importantes. Também coisas iniciantes e avançadas, que são muito importantes para cada um compreender. Então, existem muito material dessa mensagem, eu estou dando esses canais para você ir lá diretamente neles e conferir. Se você for no canal do Livrinho, vai lá nos primeiros vídeos, tem a primeira Campal, que está no canal do Livrinho em 2015. E tem muitas coisas muito fundamentais, Esdras 7:9, tem bastante material que é muito importante você estar estudando. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu só li o texto que fala de 11 de setembro, mas não é só esse texto que fala de 11 de setembro. Tem muita coisa que fala do 11 de setembro na Bíblia. Se a gente vem no diagrama, tem o islamismo sendo marcado aqui, e aqui temos o primeiro e o segundo ai, mas aqui quando acaba o segundo ai diz, e o terceiro ai vem rapidamente. Isso está na Bíblia, lá em Apocalipse 11. E o terceiro ai, se o primeiro e o segundo ai é a atividade do islamismo, contra os exércitos de Roma, que antes eram Constantinopla, o terceiro ai também tem que ser atividade do islamismo contra os exércitos de Roma. Só que os exércitos de Roma, na última geração, são os Estados Unidos, porque é os Estados Unidos que passa a lei dominical. Constantinopla já caiu há muito tempo atrás. Então, o ataque do islamismo contra os Estados Unidos é marcado como terceiro ai, e é marcado isso em 11 de setembro. E temos esse texto da irmã White, aqui, onde a gente consegue ver que isso acontece. E ela diz que quando as torres de Nova York caem, Apocalipse 18, de 1 a 3, é cumprido. Por que isso é importante pra gente? Isso é importante por causa desse próximo texto que a gente vai ler agora. Então a gente viu que Apocalipse 18, de 1 a 3, é cumprido em 11 de setembro, ok? Abre Apocalipse 18, verso 1, rapidamente, só pra gente entender. Apocalipse 18, no verso 1, diz, e depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Então, esse é um anjo que tem grande poder, e a terra é iluminada com a sua glória. Então, grava isso. Olha o que a irmã vai dizer em Manuscripts Releases, volume 16, página 40. Toda a terra será iluminada com a glória de Deus. O que é isso? O anjo de Apocalipse 18, ok? Toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Os puros de coração verão a Deus. São os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que vá. Quem é que segue o Cordeiro onde quer que vá? Apocalipse 14. Lembra que a gente leu essa característica? A gente vai para Apocalipse 14, verso 4. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Então, toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Apocalipse 18. Verso 1, 11 de setembro. Os puros de coração verão a Deus. São os que estão seguindo o Cordeiro onde quer que vá, que receberão o poder do anjo que desceu do céu e que tinha grande poder. Então aqui a irmã está dizendo que quando o anjo de setembro vem e a terra é iluminada com a sua glória, porque a irmã te diz que quando a crise chega no mundo, a luz para aquele tempo é dada. E se ela é aceitada, há progresso espiritual. Se ela é rejeitada, há declínio espiritual e naufrágio se segue. Então em 11 de setembro, nessa crise que acontece, a terra é iluminada com a sua glória e Deus manda uma mensagem para o seu povo. E esse povo que segue essa mensagem, que recebe poder desse anjo, que se cumpriu em Apocalipse 18, 1 a 3, em 11 de setembro, são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que vá. E quem são esses? Os 144 mil. Então a irmã está dizendo que quando chega em 11 de setembro, os 144 mil estão recebendo o poder desse anjo. O que isso mostra pra gente? Esse texto mostra pra gente que quando Apocalipse 18 se cumpre, essa é a última geração da história terrestre, porque os 144 mil não passam pela morte. Conseguem ver? Esse texto mostra que em 11 de setembro é mais uma evidência que marca, que prova que a partir dessa geração não passa. É essa geração que vê Jesus voltar. Então a gente consegue ver que os 144 mil são aqueles que recebem a mensagem do anjo de Apocalipse 18. E o anjo de Apocalipse 18
quando ele desce, a gente tem que comer o livrinho, a gente tem que estudar, porque o anjo de Apocalipse 18 é paralelo com o anjo de Apocalipse 10, que vem com o livrinho, ele tem que comer e é doce na boca e amargo no estômago. Então a gente tem que comer o livrinho, e o comer o livrinho é a alegre recepção da verdade, e o livrinho é o livro de Daniel, é o estudo das profecias, ok? Então, os 144 mil, eles são as pessoas que recebem poder dessa iluminação do anjo de Apocalipse 18. Eles recebem essa mensagem, eles estão estudando essa mensagem, eles estão vivendo essa mensagem. E, através disso, eles passam por esse processo, ok? Eles recebem o poder desse anjo. Vamos para Grande Conflito 393. Outra característica deles é que eles são virgens, ok? E Grande Conflito 393 diz: a parábola das 10 virgens de Mateus 25 também ilustra a experiência do povo do advento. Então a gente vê que a parábola das 10 virgens de Mateus 25, ela também ilustra o povo do advento. Review and Herald, 19 de agosto de 1890, parte 3. Eu sou muitas vezes referido à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 tolas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para esta época. E como a mensagem do terceiro anjo foi e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Então, a gente vê que a parábola das 10 virgens, ela foi cumprida na história milerita, mas ela será repetida ao pé da letra. E quem é que vai repetir a parábola das 10 virgens? Somos nós, porque ela também ilustra a experiência do povo do advento, e ela foi e será cumprida ao pé da letra. Então nós temos que repetir a parábola das 10 virgens. E a gente vê que esse movimento, o movimento do anjo de Apocalipse 18, que está acontecendo aqui nessa história, desde o tempo do fim, 11 de setembro, e segue durante a história, esse movimento está repetindo a parábola das 10 virgens, ok? E a gente tem que entender isso, porque isso está identificando quem são os 144 mil. E você pode fazer parte disso. E você tem que lutar para fazer parte dos 144 mil. Eles servem o Senhor no templo. E a gente sabe que os sacerdotes são os que servem o Senhor no templo. E eles... Um ponto importante que eu vou destacar em Mensagens Escolhidas 1, página 174.3. A irmã te diz o seguinte: Cristo diz que haverá na igreja pessoas que apresentarão fábulas e suposições quando Deus deu verdades grandes, inspiradoras e de modo a enobrecer, as quais devem ser sempre conservadas no tesouro da memória. Quando os homens apanham esta e aquela teoria, quando são curiosos de saber alguma coisa que não é lhes necessário saber, Deus não os está conduzindo. Não é o plano dele de que seu povo apresente alguma coisa que ele supõe, a qual não é ensinada na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questão que os não ajudam espiritualmente, tais como: que pessoas vão constituir os 144 mil? Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus, hão de, sem dúvidas, saber em breve. Então aqui a irmã está falando, para de tentar discutir, você é 144 mil, você não é. Aqui ela diz, isto em breve, eles sem dúvidas vão saber em breve. Ou seja, 144 mil, eles vão saber quem eles são em breve. E hoje a gente pode saber quem é. Porque o anjo de Apocalipse 18 desceu. E o anjo de Apocalipse 18 é marcado em 11 de setembro. E aqueles que recebem o poder do anjo de Apocalipse 18 são aqueles que seguem o cordeiro onde quer que vá. Os 144 mil. Ok? E aqueles que estão recebendo a mensagem desse anjo sabem que estão cumprindo as especificações dos 144 mil. Agora a gente vai ver que uma das características dos 144 mil é que eles são muito característicos com a igreja de Filadélfia. Então eu quero vir aqui com você no quadro. Não estou paralelando, só vou escrever aqui o nome das igrejas. Nós temos primeiro Éfeso, ok? Depois temos Esmirna, Pérgamos, Tiatira. Aí nós temos Sardes, eu vou escrever aqui separado. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como igreja adventista do sétimo dia, sabemos que estamos vivendo no período de Laodiceia. Manuscripts Release, volume 18, página 193.1. Olha que descrição. Quantos há nessa condição
tenebrosa. Eu sinceramente imploro a cada ministro que estude diligentemente o 3º capítulo de Apocalipse, pois nele é retratada a condição das coisas existentes nos últimos dias. Estude cuidadosamente todos os versículos deste capítulo, pois através dessas palavras Jesus está falando com você. Olha aqui comigo. Essas 4 igrejas, elas estão em Apocalipse 2. Apocalipse 3 é ilustrado essas 3 igrejas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui diz, irmão, a gente diz, estuda cada versículo disso, porque essas 3 igrejas estão retratando a situação do povo no fim dos dias. Por que isso é interessante? Porque quando a gente vai para as trombetas, são 4 trombetas e 3 ais. Quando a gente estuda os 4 selos, são 4 cavalos e 3 selos comuns. Quando a gente vai para a igreja, a gente simplesmente vê 7 igrejas. Mas aqui, irmão, a gente faz a distinção entre as 3 últimas igrejas e as 4 primeiras. E as 3 últimas igrejas estão todas no capítulo 3. Elas estão unidas ali, nesse capítulo 3. E aqui é no capítulo 2. Estude cuidadosamente todos os versículos, pois através dessas palavras Jesus está falando com você. É retratada a condição das coisas existentes nos últimos dias. Vou ler o parágrafo 3 agora da mesma passagem. Há almas que estão se esforçando para se manter no amor de Deus. No 3º capítulo de Apocalipse, 2 classes de membros da igreja são trazidas à vista. Então a gente tem 3 igrejas lá, mas só tem 2 classes de membros tendo em vista ali no capítulo 3. Por mais que tenha 3 igrejas, só tem 2 classes. Vamos pensar sobre isso. Quem são essas 2 classes? O próprio Cristo declarou ao seu servo João: tens alguns nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer ao mesmo será vestido de vestes brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o meu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Aquele que tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente consegue ver aqui que em Sardes você tem o quê? Vamos lá para Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz os que têm 7 Espíritos de Deus, os 7 estrelas, conheça as suas obras, que tens nomes de que vive e está morto. Então Sardes é praticamente Laodiceia. Tem o nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Mas mesmo dentro de Sardes, tem algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então dentro de Sardes, nós temos aí essas 2 classes, ok? E esses poucos, eles são na verdade Filadélfia. Se a gente for estudar a história das 7 igrejas, aqui a gente vê que Sardes começa em 1798. E a gente pode marcar a transição para Filadélfia para 1840. E de 1840 a 1844, ou a gente pode marcar talvez 1850, se não me engano, começa o período da igreja de Laodiceia. Eu acredito que é a primeira menção que a irmã faz do estado de Laodiceia. Então nós temos aqui essa história milerita, ok? E aí depois o povo entra no estado de Laodiceia. Então, Sardes são as igrejas protestantes, e aí Deus manda mensagem para a igreja protestante, faz essa reforma com Miller, ok? E as pessoas entram no movimento milerita, mas as pessoas voltam para as igrejas protestantes depois do primeiro desapontamento, e aí essas pessoas são encontradas como virgem tolas, ok? Sardes e Filadélfia, a gente vai ver um pouco mais esse movimento de 1840 a 44. Olha o que a irmã vai dizer em Eventos Finais, página 48.2. Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do 7º dia que tiveram grande luz, a irmã está falando isso, que te ergues até os céus, com referência a privilégios, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Eventos Finais, página 49.1. Não estou dizendo nada. É o que está escrito aqui. E você pode abrir o seu livro e ler isso. Então, um ponto que você precisa entender aqui é: Sardes, tem alguns em Sardes que vão ter salvos. Filadélfia, a gente vai ver sobre Filadélfia agora. Laodiceia,
Deus não está no meio dela. Ai de ti, Cafarnaum. Vamos para Filadélfia, rapidamente. Verso 1. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre, ok? A gente consegue marcar o livrinho aberto aqui, em 1798, mas ele completamente aberto em 1840. Conheço as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A gente vai fazer algumas aplicações logo em seguida. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de Deus. Então, eles são colunas no templo de Deus. E a gente vai ver que tem no céu, a gente tem a coluna de Deus, o templo de Deus, que tem 7 pilares, ok? E nesses 7 pilares, só os 144 mil podem entrar nesse templo. Porque os 144 mil, eles são coluna do templo de Deus. Porque os 144 mil, eles são Filadélfia. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o novo nome. Presta atenção então aqui. Esse daqui é a igreja de Filadélfia. Essa igreja aqui, a história milerita. Aqueles que participaram no grande movimento do advento, que participaram dos fundamentos da igreja adventista do sétimo dia. E por isso que diga, guarda o que tem. Guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Não jogue essas gemas da verdade que eu entreguei para ti. Não jogue os 2520 fora. Não jogue o contínuo fora. Não jogue as profecias do islamismo fora. Não jogue nenhuma dessas profecias fora. Guarda o que tem. Para que ninguém roube a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo de Deus. E olha o que diz. E escreverei sobre eles o nome de meu Deus. Vai para Apocalipse 14, verso 1. Os 144 mil tinham nas suas testas escrito o nome de seu pai. Certo? Eles têm o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e o novo nome, e o meu novo nome. Então eles têm essas 3 coisas aqui. Vamos lá rapidamente para Primeiros Escritos, página 15.1. Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em suas testas estavam escritos Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Então aqui a irmã está falando dos 144 mil e ela está dando todas as características de Filadélfia. Agora me explica isso. Irmãos e irmãos, esse tema é maravilhoso. Porque você lembra que a gente leu que a parábola das 10 virgens, foi cumprida na história milerita e será cumprida ao pé da letra. Então, se você quer fazer parte dos 144 mil, você tem que ser virgem, ok? Como é descrito ali, da parábola das 10 virgens. E a gente vai repetir Filadélfia ao pé da letra. Por isso que esses são 144 mil. Porque aquelas pessoas que estavam vivendo literalmente no tempo de 1844 já faleceram. 144 mil são santos vivos que não passam pela morte. Mas para eu e você fazermos parte dos 144 mil, a gente tem que fazer parte de Filadélfia. E eu não sei se você sabe, mas das 7 igrejas, Filadélfia é a única que não tem nenhuma repreensão. Todas as outras têm. E Laodiceia é a única que não tem alguma coisa boa sobre ela, ok? Porque Laodiceia vai ser vomitada da boca de Deus. Então, um ponto que a gente precisa ver é o seguinte. Se você quer ser 144 mil, a gente tem que voltar às veredas antigas, olhar qual é o bom caminho, andar por ele e achar descanso para vossas almas. Irmãos e irmãs, assistam os vídeos da Chuva Serôdia. Por isso que nós temos que voltar às veredas antigas, porque lá a gente vai achar o descanso. E o descanso é a mesma coisa que o refrigério. Você vai em Isaías 28.
Verso 12 fala sobre isso. E a chuva serôdia ela é ilustrada no verso 10 como linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Diz, esse é o descanso, esse é o refrigério. Os pioneiros estudaram a Bíblia linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Eles receberam a chuva serôdia. Nós, para recebermos a chuva serôdia, que prepara a gente para a hora da grande tribulação, é através do estudo da palavra de Deus, voltando às veredas antigas, estudando a Bíblia linha sobre linha. É através da gente repetir a parábola das 10 virgens ao pé da letra. E se você estudar o vídeo sobre linha, você vê que os pioneiros eles cumpriram claramente sobre isso. E quando a gente aplica isso na nossa geração, é maravilhoso ver como que a gente está repetindo essa mesma história. Estuda esses vídeos sobre linha. É uma série de 3 vídeos. Eu acho maravilhoso você entender como que a gente está repetindo essa história, ok? Então vamos voltar para Eventos Finais 49.1. Eu tinha lido a respeito que, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. A igreja está em condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Então a gente leu sobre isso, e agora eu quero ir com vocês em Isaías 1, verso 1 a 9. Vamos lá em Isaías 1. Verso 1 a 9. Vamos no verso 2. Ouvi aos céus e dá ouvidos tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Então nós temos aqui, quem é que criou os filhos? Deus criou os filhos. Quem é que criou a igreja adventista? Deus criou a igreja adventista. Mas esse povo se rebelou contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Porque eles estão em condição de Laodiceia, eles não conseguem ver. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo Israel, voltaram para trás. Irmãos, tem um documentário chamado Desolações de Jerusalém, História da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está em inglês, você pode digitar Desolations of Jerusalem, History of the Seventh-day Adventist Church. E lá nesse vídeo, por mais que ele tenha inglês, você pode acionar as legendas e você pode botar as legendas em português. É um vídeo extensivo, 2h30. Mas você assistindo esse vídeo, você vai ver que Deus formou um povo, estabeleceu eles com um fundamento sólido e inamovível. Mas o povo de Deus voltou para trás. Ele voltou a estudar a Bíblia de acordo com a metodologia protestante. Você vai para as escolas teológicas de hoje, em qualquer lugar no mundo, você vai em Endos, você vai no NASP, você vai onde quer que seja, e a metodologia é totalmente 180 graus ao contrário daquilo que Deus revelou como deveria se estudar para Miller e para o povo que estava vivendo naquela época de Filadélfia, a igreja perfeita. Ok? Então, se você vê como está a metodologia de estudar a palavra de Deus, que é o que traz o quê? É a chuva serôdia, metodologia ali é sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Está totalmente corrompido. Voltaram às metodologias protestantes. E é isso que está acontecendo com o povo. Você está falando, Daniel, não ataque a igreja, a menina dos olhos de Deus. Sim, a menina dos olhos de Deus, Isaías está aqui escrevendo para elas, escrevendo para a menina dos olhos de Deus, filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo Israel, voltaram para trás. Se você for em Deuteronômio 32, a menina dos olhos de Deus, em Deuteronômio 32, defeituosa e frágil como é, verso 10, achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, instruiu e guardou-o como a menina do seu olho. E aí fala coisas maravilhosas a respeito do povo de Deus que Deus estabeleceu. Verso 2, goteja a minha doutrina como a chuva, esse povo que recebeu a chuva. Verso 3, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele justiça, justo é reto. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Verso 7, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Isso é Jeremias 6,16, volta às veredas antigas. Irmãos e irmãs,
Deuteronômio 32 é o cântico de Moisés, é a experiência que os 144 mil passam. No verso 30 do capítulo 31 diz: então Moisés falou as palavras desse cântico. Deixa eu explicar um pouco mais o que está acontecendo aqui. Moisés, ele seleciona Josué para encargo, e já aí Deus manda escrever um cântico, e esse cântico já profetiza que esse povo que Deus vai estabelecer na terra prometida, ele vai entrar em apostasia. E esse povo é a menina dos olhos de Deus, mas pelo fato de ser menina dos olhos de Deus, não quer dizer que eles estão tudo bem, não quer dizer que Deus não vai trazer juízo sobre eles. Eles vão ser destruídos se eles entrarem em apostasia, e é isso que aconteceu, e é isso que está acontecendo. Então, se você ler todo esse capítulo 32, você vê lá mais para frente: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram meus deuses, que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esquecestes da rocha que te gerou. Os adventistas do sétimo dia esqueceram a rocha eterna. E a irmã White chama essas mensagens da rocha eterna, e ela bota em maiúsculo. Ela chama essas mensagens como Jesus Cristo. Eles esqueceram a rocha que te gerou, e em esquecimento pusestes o Deus que te formou. Então você lê aqui que a menina dos olhos de Deus entra em apostasia, e não é o fato dela ser a menina dos olhos de Deus que vai salvar ela da destruição, porque um nome não vai te salvar da destruição se você não estiver vivendo de acordo com a luz que Deus tem revelado. Ai de ti, Cafarnaum. Então você tem que entender que a gente está vivendo numa igreja que é Laodiceia, e se você quiser fazer parte dos 144 mil, você tem que sair de Laodiceia o quanto antes possível, e você tem que ser Filadélfia, você tem que ser o povo que anda sobre a rocha, você tem que ser coluna do templo de Deus, você tem que ter aqueles que voltam às veredas antigas e recebe a chuva serôdia, porque se você não recebe a chuva serôdia, você não vai estar preparado para passar nas 7 pragas, porque a chuva serôdia é o que prepara você para a hora do juízo. Então, irmãos, a única maneira para você passar no período de angústia de Jacó é recebendo a chuva serôdia. E a maneira que você recebe a chuva serôdia em Jeremias 6,16 é voltar... Abre comigo Jeremias 6,16. Estou falando bastante desse verso, não estou indo nele. Assim diz o Senhor, vamos começar antes. Vamos começar no 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que não caem, no tempo em que eu vos visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. Verso 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos antigos, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. O descanso é o refrigério, é a chuva serôdia, você consegue ver isso em Isaías 28. Mas o que eles dizem? Não andaremos neles. 17. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Eles não querem ouvir a mensagem da chuva serôdia, eles não querem voltar às veredas antigas, eles querem permanecer no estado de mornidão e vão ser vomitados da boca de Deus. Se você quer fazer parte dos 144 mil, você tem que voltar às veredas antigas. E as nossas veredas antigas é Filadélfia. São essas verdades aqui. A gente tem que repetir a parábola das 10 virgens ao pé da letra, se a gente quiser ser parte dos 144 mil. Vamos voltar para Isaías 1. Verso 5. Porque seríeis ainda castigados, se mais vós rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco.
Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença e está como devastada numa supervisão de estranhos. Eu acredito que Isaías seria disciplinado se ele escrevesse isso nos nossos dias. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Agora olha só no verso 9, irmãos. Se o Senhor dos Exércitos não vos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Se não tivesse um remanescente dentro do povo de Deus, o remanescente fiel. Não tem remanescente dentro do remanescente. Sim, tem o remanescente fiel. Esse remanescente fiel dentro de um povo que está em condição de Laodiceia. Se eles não tivessem lá, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. E lembra que a irmã te comparou? Se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. A igreja está em condição laodiceana. Irmãos, verso 18. Vinde então e racionemos junto, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiseres e obedeceres, comereis o bem nessa terra, mas se recusaste e fordes rebeldes, Israel é casa rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Irmãos e irmãs, a promessa é condicional. O povo de Laodiceia, eles vão ser vomitados da boca de Deus. Mas se eles ouvirem Deus que está na porta batendo e abrirem o coração, Deus vai entrar e semear com eles. Mas é condicional. E a gente tem que entender isso. Porque a gente olha, não, essa igreja foi estabelecida por Deus. Ok? A menina dos olhos de Deus, defeituosa do jeito que é. Irmãos, se continuar em apostasia, Deus vai destruir. Mas se arrepender e voltar nos caminhos, e isso eu digo, olhe individualmente para você, ok? Se você pare de tentar olhar só para a corporação, eu espero que você esteja aplicando essas profecias para você. Se você vir e arrazoar com o Senhor, se quiseres obedeceres, comerei o bem dessa terra. Então existe essa promessa, mas essa promessa é condicional. E a gente precisa entender isso, porque isso é muito importante. Onde que está Jesus em Laodiceia? Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. É condicional. Mas sabe onde Jesus está? Jesus está do lado de fora de Laodiceia. Ele não está dentro de Laodiceia. E a irmã White já disse isso no texto anterior que a gente leu. E você precisa abrir a porta, se você quiser que ele entre. IR, História da Redenção, acredito, 59.3, diz: Deus está guiando a saída de um povo. Ele tem um povo, uma igreja na terra, as quais ele tornou depositários de sua lei. Confiou-lhe os sagrados depósitos da verdade eterna para ser dado ao mundo. Ele os reprovaria e corrigiria. A mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia, que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. São aqueles que têm feito grande profissão, mas não andado a par com seu líder, que serão vomitados de sua boca, a menos que não se arrependem. A menos que se arrependam. Então a gente vê aqui que vai ser vomitado da boca de Deus, Laodiceia, igreja adventista do sétimo dia, a menos que se arrependam e que voltem às veredas antigas. A mensagem que declara a igreja adventista do sétimo dia Babilônia e chama o povo de Deus a sair dela não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Então aqui é um ponto importante. Muito claro quando eu falo para você sair de Laodiceia, eu espero que você interprete isso correto. Porque aquele que chama a igreja adventista de Babilônia, esse ser humano não é inspirado pelo Espírito de Deus. Nós não temos que sair chamar as pessoas para chamar a igreja adventista de Babilônia. Eu espero que isso esteja bem claro. Ok? Parágrafo 4. Diz a testemunha verdadeira: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça.
Ok, eu vou pular, vamos para Desejado de Todas as Nações, página 63.5. Os judeus haviam compreendido mal a promessa de Deus de dispensar para sempre seu favor a Israel. Então, quando fala bem assim, a igreja parece que vai cair, mas não vai cair. Ok? Para sempre o seu favor a Israel. Os judeus mal compreenderam essa promessa. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Os judeus olhavam a sua descendência natural de Abraão como lhes dando direito a esta promessa. Deixavam de atender, porém, às condições que Deus estipulara. Então a gente tem que entender que Deus ele faz promessas para o seu povo nessa última geração. Ele vai permanecer. Mas a gente não pode mal compreender essa promessa, porque essas promessas elas são condicionais. Se a gente não atender a nossa parte com isso, Deus ele vai rejeitar toda a semente de Israel. E aí, irmão, a gente diz logo em seguida no próximo parágrafo, essas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Agora ela vai dizer no parágrafo 4 da mesma página, Desejado de Todas as Nações, página 64. E também disse o profeta, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Não por seu nome, mas por seus frutos é determinado o valor de uma árvore. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja estabelecida por Deus, assim como o povo de Israel foi estabelecido por Deus, tem um nome que Deus deu para eles, mas não é por seu nome, mas sim pelo bom fruto. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Não por seu nome, mas por seus frutos é determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. Então aqui a gente tem que entender duas coisas. Ao mesmo tempo que você não pode chamar a filha de Deus, a igreja estabelecida por Deus de Babilônia, aqui isso não nega o fato de que se ela permanecer em apostasia, ela vai receber a destruição. Parábola de Jesus 157.2. Como os judeus deixaram de cumprir o propósito de Deus e a vinha lhes foi tirada, os privilégios de que abusavam e a obra que negligenciavam foram confiados aos outros. A parábola da vinha não se aplica somente à nação judaica, ela tem uma aplicação para nós. Olha só, a igreja dessa geração, Deus concedeu grandes privilégios e bênção e espera os frutos correspondentes. Então esse é um ponto importante. Os judeus eles declaravam, nós somos filhos de Abraão. E Jesus está falando, vocês não são filhos de Abraão. Tem uma parte que Jesus fala, vocês são filhos de Satanás, ok? Por quê? Porque eles dizem que são filhos de Abraão, mas eles não agem de acordo com as obras de Abraão. Ele fala, os verdadeiros filhos de Abraão agem de acordo com as obras de Abraão. O verdadeiro adventista do sétimo dia não é aquele adventista que vai na igreja no sábado, simplesmente. O verdadeiro adventista do sétimo dia é que age de acordo com o adventista do sétimo dia. Recomendo ler Grande Conflito, página 315 e 316. Vamos ler. Os vigias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a aprender as novas do advento do Salvador, os primeiros a alçar a voz para proclamar, achar-se ele perto, os primeiros a advertir o povo, a fim de que se preparassem para a sua vinda. Entregava-se, porém, ao comodismo, sonhando em paz e segurança enquanto o povo dormia em seus pecados. Jesus viu a sua igreja semelhante à figueira estéril, coberta de pretensiosas folhas e, no entanto, destituída do precioso fruto. Notava-se alardeada
observância das formas de religião, enquanto falava o espírito da verdadeira humildade, arrependimento de fé, o que unicamente poderia tornar aceitável o culto a Deus. Em vez das graças do espírito, havia manifesto orgulho, formalismo, vanglória, egoísmo e opressão. Uma igreja apóstata fechava os olhos aos sinais dos tempos. Deus não a abandonou, nem permitiu que sua fidelidade lhe faltasse. Dele, porém, afastara-se e separara-se de seu amor. Recusando-se ela a satisfazer as condições, suas promessas não foram para com elas, suas promessas não foram para com ela cumpridas. Uma igreja apóstata fechar os olhos dos sinais dos tempos. Deus não a abandonou, nem permitiu que sua fidelidade lhe faltasse. Dele, porém, afastara-se e separara-se de seu amor. Esse é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e os privilégios que Deus confere, a menos, condicional, a menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Essa verdade tem sido repetidas vezes ilustradas na história da igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondente às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo porque tantos dentre os professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu. E como aconteceu com os judeus de outrora, não conhecem o tempo da sua visitação. Por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto e revela a sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que recebem. Irmãos e irmãs, se você acha que você está seguro da sua salvação, porque você tem um nome escrito no registro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você vai na igreja aos sábados, você tem que entender que a salvação é condicional. Você tem que entender que a gente tem que obedecer a mensagem que Deus manda pra gente. E a mensagem que Deus manda pra gente desde 11 de setembro é o anjo Apocalipse 18. Essa mensagem linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco aqui. É a mensagem para comer o livrinho e voltar às veredas antigas e receber essa chuva serôdia para que a gente se prepare para a hora da crise. Olha o que José Bates, um dos pioneiros adventistas, vai dizer no livro ARSH, novembro 1850, página 8, ok? É meio complicado essa referência. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadas e estiparão, mas a terceira parte restará nela. Deus diz que fará passar essa terceira parte pelo fogo e a purificará. Calma, vamos seguir em frente. Eles invocarão o seu nome e ele os ouvirá. Ele dirá, é o meu povo, e eles dirão, o Senhor é o meu Deus. Isso aqui é José Bates, ok? Primeira parte, Sardes, a igreja nominal ou Babilônia. Segunda parte, Laodiceia, o adventista nominal. Terceira parte, Filadélfia, a única igreja verdadeira na terra. Pois eles pedem para serem transladados para a cidade de Deus. Apocalipse 3, verso 12, Hebreus 12, 22 e 24. Em nome de Jesus, vos exorto outra vez para fugirem dos laodiceanos, assim como de Sodoma e Gomorra. Seus ensinos são falsos e delusivos e levam à destruição total. Morte, morte, morte eterna está na sua trajetória. Lembrai-vos da mulher de Ló. Joseph Bates. Você lembra que a gente leu em Isaías 1, que diz que se não tivesse um remanescente, já seríamos como Sodoma e Gomorra. Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, se você quer fazer parte dos 144 mil, se você quer fazer parte dos salvos, você tem que sair de Laodiceia o quanto antes. E você tem que vir para Filadélfia, porque irmão White diz que no capítulo 3 de Apocalipse estão ilustradas duas classes no fim do mundo. E essas duas classes são os salvos e os perdidos, as virgens tolas e as prudentes, é o trigo e o joio. E se você quer ser entre os salvos, você tem que sair de Filadélfia e vir
Você tem que sair de Laodiceia e vir para Filadélfia. Porque Filadélfia é a coluna do templo de Deus. São as características dos 144.000. Se você quer passar por essa crise da lei dominical, você tem que voltar a ser Filadélfia. E a maneira que você faz isso é voltando às heredes antigas. E quando a gente faz isso, a gente vai estar repetindo a parábola das virgens ao pé da letra. A gente vai estar seguindo o Cordeiro aonde quer que vá. Eu, mais uma vez, recomendo você assistir a série sobre linha, que mostra como que as histórias se repetem, como a história dos mileritas se repete em cada história e também na nossa história. Manuscripts Release, volume 19, 176.1. As igrejas atenderão a mensagem de Laodiceia? Será que eles se arrependerão? Ou eles, apesar de a mensagem mais solene da verdade, a mensagem do terceiro anjo, está sendo proclamada ao mundo, prosseguir? Será que eles se arrependerão? Ou eles, apesar de a mensagem mais solene da verdade, a mensagem do terceiro anjo, está sendo proclamada no mundo, prosseguir com o pecado? Esta é a última mensagem de misericórdia, o último aviso para o mundo caído. Se a igreja de Deus se tornar morna, não é favorável a Deus mais do que as igrejas que estão representadas como tendo caído e se tornarão a habitação dos demônios, o poder de todo espírito maligno e a gaiola de todos os impuros e pássaro odioso. Irmão White, Manuscripts Release, volume 19, página 176.1, falando de Laodiceia. Aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir e receber a verdade e se uniram com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamando-se o povo de Deus, guardador dos mandamentos, e ainda não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, receberão as pragas de Deus tão verdadeiramente quanto as igrejas que se opõem à lei de Deus. Somente aqueles que são santificados através da verdade comporão a família real nas mansões celestiais. Cristo foi para se preparar para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso daqui está falando a respeito do povo de Deus que vai ser salvo e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os nominais, que vão receber as pragas. Você tem que entender que eu cresci nessa igreja. Minha família toda está nessa igreja. Eu não estou aqui com o objetivo de pegar e ficar atacando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí eu estou fazendo a mesma coisa que Isaías está fazendo. Jeremias está fazendo. Lê um pouco de Jeremias. Vai em Jeremias 2. Rapidamente. E verso 7, eu vos introduzi numa terra fértil para comeres o meu fruto. E se bem, mas quando nela entrares, contaminares a minha terra, e na minha herança fizeste uma abominação. Verso 21, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, se tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? Verso 23. Como dizes logo, não estou contaminada, nem andei após os balins. Verso 35. E ainda dizes, eu estou inocente? Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes não pequeis. O problema de Laodiceia não é só porque ela está morna. É porque ela acha que está quente. Laodiceia acha que está cumprindo o propósito de Deus. Mas ela não percebe que ela, na verdade, é pobre, miserável, cega e nu. Mas ela acha que é rica. Ela tem grandes números em todos os lugares. Mas a situação do povo de Deus é, eles não percebem o estado de destruição que eles estão. E que eles não percebem que eles estão se preparando para receber as 7 últimas pragas. Irmãos e irmãos, mais uma vez eu te digo, sai de Laodiceia e entre o quanto antes em Filadélfia. A gente precisa repetir essa experiência dos mileritas. E você consegue
E você tem como fazer isso. E você pode fazer parte dos 144 mil. E Deus convida o povo na última geração. Porque em 11 de setembro é marcado o anjo de Apocalipse 18. E a irmã White diz que quando vem o anjo de Apocalipse 18, os 144 mil recebem a mensagem desse anjo. E se os 144 mil não passam pela morte, quer dizer que quando o anjo de Apocalipse 18 vem, essa é a última geração da história terrestre. Nós estamos vivendo na última geração da história terrestre. Todos nós somos chamados para ser 144 mil. Mas se você quiser fazer parte deles, você tem que repetir a experiência de Filadélfia. Eu queria convidar você a encorajar mais uma vez a assistir os vídeos do canal do Livrinho. Também existe o canal Carta Laodiceia. Também existe o canal em espanhol, é o Librito. Também existe o canal O Refrigério. Lá nesses materiais você pode encontrar essa mensagem, que é a mensagem da chuva serôdia. É a mensagem que vai te trazer o fundamento da história milerita e vai te fazer voltar às veredas antigas, andar pelo caminho correto, receber essa chuva serôdia. Mais uma vez eu convido a você a fazer um pacto com Deus, fazer um compromisso com Ele, estudar todo dia pelo menos um vídeo, além do seu estudo pessoal, para que você possa ter essa experiência, conhecer os seus fundamentos, construir sua casa sobre a rocha. Também encorajo você a entrar em contato com o Ministério. Você pode entrar em livrinho.org. Lá tem muito material que pode ser baixado, estudado, revista O Tempo do Fim e outras revistas muito importantes, diagramas para entender mais claramente o gráfico profético do tempo que a gente está vivendo. E lá você pode entrar em contato com o Ministério. Isso é muito importante, porque essa mensagem ela é para ser proclamada no mundo todo e você pode entrar em contato com o Ministério e o Ministério pode mandar palestrantes aonde você está, geralmente manda 2 ou 3, para fazer um fim de semana profético, para fazer uma campal, uma mini campal onde você está, onde quer que esteja no Brasil, agendar, ver as possibilidades, ver as datas. Eu acredito que isso é muito importante para fortalecer o grupo, começar um grupo aí onde você está e espalhar essa mensagem, ok? Convido você a orar comigo. Pai amado, é muito fácil a gente ter a segurança de falar, tô indo na igreja, tô salvo, pronto. E a gente tem entrado nessa ilusão por muito tempo, Pai, mas o Senhor chama a atenção, o Senhor levanta atalaias, Pai, para pregar a mensagem e falar, sai dessa condição de Laodiceia, Pai. Ajude a entender que essa zona de conforto não adianta, vai levar à destruição, Pai. Vai ser vomitado pela boca do Senhor. Eu peço que você ajude a trabalhar no coração de cada um. Eu cresci na igreja e eu sei que é muito difícil ouvir essas verdades, que são duras, mas se a gente lê o livro de Isaías e Jeremias, é tudo isso que está escrito lá. E Ezequiel. E o Senhor está dando essa advertência da mesma forma para a gente nessa última geração, Pai. Eu peço que você ajude a trabalhar no coração de cada um, porque essas são verdades que são difíceis de ouvir. Mas abra o nosso coração, Pai, bate no coração e ajude as pessoas a abrirem o coração para que o Senhor possa entrar e semear junto, Pai. Para que a gente não possa ser vomitado da boca do Senhor, mas sim, para que a gente possa fazer parte do templo da coluna do Senhor, que a gente possa ter nas nossas festas o nome de Deus, o nome de Jerusalém, da cidade de Deus e o seu novo nome, Pai. Nos ajude a nos preparar, que a gente possa se santificar através da verdade, voltando às veredas antigas, Pai. Peço que você nos guie em toda a verdade, você esteja com cada um derramando o seu Espírito Santo, encorajando eles a estudarem mais essa mensagem. Você possa abençoar cada um. Peço isso e agradeço em nome do santo nome, Cristo Jesus. Amém.